Olá, bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia de Portugal. Hoje iremos centrar a nossa atenção no reinado de Dom José I, sobretudo num dos acontecimentos mais marcantes do seu reinado, que foi o terremoto de 1755. Neste primeiro slide temos um friso cronológico onde vocês podem já ver os momentos mais marcantes deste reinado. Então, Dom José I começa a reinar em 1750, o ano, portanto, da morte do seu pai, Dom João V. Nesse mesmo ano, nomeia logo Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, como ministro do rei. Marquês de Pombal vai ser, portanto, uma personalidade incontornável do reinado de Dom José I. Mas sobre ele iremos falar numa próxima aula. Então, em 1755, logo 5 anos após Dom José I ter assumido o trono de Portugal, tem de enfrentar uma catástrofe natural que vai destruir parte da cidade de Lisboa. Estamos a falar, portanto, de um terremoto. Temos depois, como vos disse, que falar durante o reinado de Dom José I desta personalidade incontornável que foi o Marquês de Pombal, que, como vamos ver, vai ser um governante com duas facetas, digamos assim. Por um lado, vai ser alguém que vai desenvolver bastante o nosso país, contribuir para o desenvolvimento do nosso país, mas, por outro lado, vai ter uma faceta que eu chamaria a sua face mais lunar, a sua face mais, enfim, escabrosa, e que ficará sempre marcada por algumas decisões que ele vai tomar. Nomeadamente, por exemplo, a expulsão dos jesuítas, sabem, os jesuítas, portanto, um grupo do clero que se dedicava, e ainda hoje se dedica, sobretudo, ao ensino. Aliás, eram eles que dominavam o ensino em Portugal nesta altura. E o Marquês de Pombal não gostava muito deles e por esse motivo vai expulsá-los. Depois também outro acontecimento marcante do período em que o Marquês de Pombal esteve como ministro do reino foi o assassinato de uma das famílias mais nobres de Portugal, a família dos Távoras, que são praticamente todos elementos condenados à morte. E porquê? Porque são acusados de terem orquestrado uma tentativa de assassinato contra o rei Dom José I. Não vamos hoje então desenvolver muito isto, como vos disse, serão assuntos para uma próxima aula. Em 1761, lá está a tal dupla personalidade, digamos assim, entre aspas, deste nosso Marquês de Pombal. Por um lado, fez ações como mandar matar uma família nobre inteira, mas por outro lado vai ser ele que vai abolir a escravatura em Portugal em 1761, portanto uma tomada de decisão muito à frente para a sua época e que, portanto, vamos ser dos primeiros países a abolir a escravatura. E aí o Marquês de Pombal vai ter um papel preponderante.
Isto, portanto, tudo até 1777, ano em que morre Dom José I e a sua filha Dona Maria se torna rainha. Devo desde já dizer-vos que a Dona Maria I nunca perdoou muito bem esta decisão que o Marquês de Pombal teve de condenar à morte os Távoras e outras decisões também que tomou, que fizeram com que ele efetivamente depois no reinado de Dona Maria I viesse a cair em desgraça e a Dona Maria o tivesse afastado completamente da corte. Pronto, mas como vos disse, então hoje o tema da nossa aula é portanto o reinado de Dom José I, centrando a nossa atenção mais num dos acontecimentos que marcou sem dúvida o seu reinado. Esse acontecimento tem que ver com um terremoto que, portanto, destruiu, como vos disse, a cidade de Lisboa, que destruiu completamente a cidade de Lisboa e que veio, sem dúvida, marcar o seu reinado. Este terremoto, portanto, como tantos outros terremotos, teve o seu epicentro no mar, e foi de tal maneira forte que começou por destruir a maior parte das casas, edifícios públicos, igrejas. Já agora não nos podemos esquecer que este terremoto aconteceu no dia 1 de novembro de 1755. O dia 1 de novembro é o dia de Todos os Santos. Os cristãos, neste dia, costumam estar reunidos nas igrejas para prestar culto aos seus entes queridos, que já partiram, aos mortos, e também nos cemitérios. Portanto, estas pessoas que estavam nas igrejas, ao sentirem, portanto, este terremoto, entram todas em grande pânico, tentam fugir para junto do Rio Tejo, para a parte, digamos, junto ao Rio Tejo, e são surpreendidas por um tsunami, que acaba também por matar um grande número de pessoas. Como se isso não bastasse, também há depois um grande número de incêndios que se verifica devido ao facto de as igrejas e as casas nestes dias terem uma grande quantidade de velas acesas de homenagem aos seus mortos, e o que provocou um grande número de incêndios. Portanto, como estamos a ver, foi um fenómeno gigantesco que provocou uma destruição muito grande na cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa que nunca mais foi a mesma, apesar de, evidentemente, ter depois sido reconstruída pelo Marquês de Pombal. Mas hoje ficávamos por aqui, e isso será um assunto a debater e a trabalhar numa próxima aula.